Queridos irmãos em Cristo, filhos e filhas da igreja, no tempo de Jesus havia uma expectativa dentre o povo. Todos pensavam quem seria o Messias enviado pelo Pai. Como seria o Messias? E havia algumas concepções. Alguns pensavam que o Messias seria um grande herói. Outros pensavam que o Messias seria um forte guerreiro, um rei vitorioso. E é diante dessa expectativa do povo que Jesus se preocupa com a sua identidade. Quem ele é? O que o povo pensa dele? O que o povo fala a seu respeito? E então ele dirige essa pergunta aos seus seguidores, aos discípulos: quem dizem o povo que eu sou? O que o povo está falando a meu respeito? E percebemos que as respostas são diversas. Alguns falam que o Senhor é João Batista, outros falam que o Senhor é Jeremias, Elias ou algum dos antigos profetas. E aí em nossos dias repercute essa pergunta e muitas são as respostas. Ainda hoje, muitos são os conceitos, muitas são as concepções acerca de quem é Jesus. Para alguns, Jesus foi um grande homem que mudou a história, um revolucionário. Para outros, Jesus foi apenas uma ideia, uma teoria, uma doutrina. E nós não podemos professar a nossa fé a partir daquilo que nós ouvimos falar de Jesus. Mas nós devemos sim professar a nossa fé a partir da nossa experiência pessoal com Ele. Ouvir o que os outros falam de Jesus é muito fácil, mas nós devemos reconhecer quem Ele é a partir da experiência pessoal que nós fazemos com Ele. Uma experiência de fé, uma experiência de encontro com o Senhor. E é a partir dessa experiência pessoal que eu reconheço quem é Jesus na minha vida, o que Ele significa para mim. E é nesse sentido que Jesus volta a pergunta aos discípulos. O povo está dizendo isso, as pessoas estão falando isso, e vocês que estão comigo, que convivem comigo, que caminham comigo, quem eu sou para vocês? E vemos a resposta de Pedro, que prontamente manifesta a sua profissão de fé: tu és o Cristo de Deus, tu és o Messias. E Jesus então mostra o quanto a pedagogia divina é diferente da pedagogia humana. O Messias não é o homem do triunfo, mas é o homem do sofrimento. O Messias não é o homem da glória, mas é o homem da cruz. A lógica de Deus é bem diferente da lógica humana e supera a expectativa do povo no seu tempo. E Jesus então vai revelar o mistério da sua paixão e morte. O Filho do Homem deve sofrer, ser rejeitado pelos homens, será humilhado, maltratado, perseguido, será condenado à morte, e depois ele vai ressuscitar ao terceiro dia. Vejam, meus irmãos e minhas irmãs, o Filho do Homem deve sofrer. Deve. Sofrimento não é uma opção, não é uma escolha, mas é uma condição. E assim também na nossa vida. Sofrimento para nós não é uma opção, não é uma escolha, mas é uma condição necessária para o nosso crescimento. Ninguém está isento do sofrimento, não é uma escolha, é condição. E o sofrimento nos amadurece, ajuda-nos a sermos pessoas melhores, a sermos diferentes. E Jesus ainda completa: além
condição do sofrimento, para o seguimento dele, qual é a outra condição necessária? Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Jesus é muito claro na sua palavra: tome a sua cruz cada dia, não é uma vez ou outra, cada dia, todos os dias. E para seguir Jesus, nós devemos então assumir também essa condição. O discípulo de Jesus é aquele que vive uma vida de renúncia. O discípulo de Jesus é aquele que sabe passar pelo sofrimento, pela provação, com a certeza do seu crescimento. O discípulo de Jesus é aquele que abraça a cruz a cada dia. E quantas são as nossas cruzes? Jesus, no caminho do Calvário, carregando a cruz, ele caiu 3 vezes. Não permaneceu caído, não permaneceu prostrado, mas ele se levantou, continuou seguindo o seu caminho, carregando a cruz. No caminho da vida, nós não caímos só 3 vezes, caímos várias vezes. Mas é necessário, meus irmãos, que assim como Jesus, também nós não permaneçamos curvados no sofrimento, não permaneçamos caídos, prostrados, entregues à dor, mas nos levantemos e continuemos a carregar a nossa cruz com a certeza de que nós não estamos sozinhos, mas o Senhor está ao nosso lado, Ele caminha conosco, Ele nos ajuda a suportar o peso da nossa cruz. Carregamos a cruz a cada dia, são nossas dificuldades, nossas contrariedades, as adversidades da vida, os problemas que nós enfrentamos, e devemos carregar a cruz, certos de que quando caímos, o Senhor nos estende a mão e nos diz: não tenhas medo, eu estou contigo, eu estou ao teu lado, eu não te abandono, não tenhas medo. Essa expressão, não tenhas medo, aparece na Bíblia 365 vezes. Quantos dias tem o ano? 365 dias. Então, todos os dias o Senhor fala ao seu coração: não tenhas medo, não tenhas medo, não tenhas medo. E é assim que nós devemos caminhar, suportando o peso da nossa cruz, mas conscientes de que nós não estamos sozinhos. Não há como fugir da cruz, não há como fugir do sofrimento. O sofrimento é necessário passar por ele para chegar à ressurreição. Não existe ressurreição sem cruz, não existe glória sem Calvário. E esse é o ensinamento de Jesus para nós hoje. Quem quiser me seguir, renuncie a si mesmo, tome a sua cruz cada dia e siga-me. Que hoje, irmãos e irmãs, acolhemos esta palavra no nosso coração. Aprendamos a ter a certeza de que nenhum de nós está isento do sofrimento. Não é opção, é condição. Nenhum de nós está isento de carregar a sua cruz, mas nós suportamos o peso da cruz porque o Senhor nos ajuda a suportar o peso da nossa cruz, e que nós não sejamos uma cruz na vida do irmão, e que nós sejamos como se não se deu. Ele ajudou Jesus a carregar a cruz, também nós ajudemos os irmãos a carregar a sua cruz. Quando percebemos que a cruz do irmão está pesada, devemos ajudá-lo, devemos estar com ele, ser presença na vida dele, ajudar o outro a suportar o peso da sua cruz, sendo Simão Cirineu, ajudar o irmão. E não seja você uma cruz na vida do outro, ou seja, uma causa de sofrimento, uma causa de dor, de tristeza, mas seja no seu irmão, na vida do seu irmão, causa de alegria, causa
de amor. Que hoje essa palavra possa iluminar a nossa mente, falar ao nosso coração, e que aprendamos como discípulos de Jesus, reconhecer quem Ele é para nós, o que Jesus significa na sua vida, que espaço Ele ocupa no seu coração, quem é Jesus para você. E nós, à medida que reconhecemos, identificamos quem é Jesus para nós assumimos o seguimento, com essa condição de carregar a cruz, de passar pelo sofrimento, na certeza de que o Senhor caminha conosco. Ele não nos abandona, mas Ele está sempre do nosso lado, ontem, hoje e sempre. Amém. Com esta certeza no coração, professemos a nossa fé. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso,